Boa noite. Boa noite. Primeiramente, gostei da palestra, professora. Parabéns. Eu tenho 3 perguntas. No primeiro caso, como foi acordado o registro do imóvel que tem de Dandara, a prefeitura, foi direito de preempção, expatriaram coitado, o que foi? Está em litígio. Ah, sim. E como vocês fazem, mesmo assim? Porque a prefeitura, mesmo que o processo esteja em litígio, ela tem responsabilidade social. Então, ela tem que levar serviços básicos para essas pessoas. Então, a situação da prefeitura é muito difícil, porque, ao mesmo tempo que ela não pode fazer a regularização fundiária em si, enquanto estiver em litígio, ela não pode deixar essas pessoas, por responsabilidade civil, ela não pode deixar essas pessoas sem o mínimo de serviços públicos. Então, por exemplo, posto de saúde está lá num container, porque eles não podem construir um posto de saúde de fato, porque a área está em litígio. A prefeitura não pode construir nada lá permanente, mas, ao mesmo tempo que ela não pode construir nada permanente, ela tem que dar serviços básicos. Sabe? Então, por isso que já foi feito todo o plano, e agora a situação está aqui, houve um valor. Só que esse valor ele foi absurdo e impagável. O valor que a proprietária, né, que é uma empresa construtora, pediu para a prefeitura pagar pela área. E aí, agora, a discussão no litígio é que, como esse imóvel nunca foi usado, o valor que eles estão pedindo é um valor como se ele estivesse em uso hoje. Então, eles precisam ajustar esse valor a um valor de uma área que ficou até 2008 sem uma utilização. Que eles pedem um valor como se ela fosse hoje, com todos os benefícios existentes. Então, está em litígio, mas a gente acredita que a possibilidade disso retroceder e a prefeitura não conseguir comprar, porque vai ser um pagamento, não vai ser simplesmente... né? Tomar. Né? Isso hoje é muito delicado, né? Porque existem vários grupos assim dentro da própria academia e várias posições em relação a isso. Lembrando que a ocupação foi orquestrada por uma pessoa da academia, né? Então, é sempre delicado esse caminho aí sobre certo e errado. Perfeito. Tá? Posso passar para a segunda? Pode. Como vocês veem essa parametrização sem uma cartografia de ponta no Brasil? Impossível. A primeira coisa, eu vou no COBRAC lá em outubro, vou estar numa mesa sobre cadastro, a primeira coisa é cadastro. Então, se eu não faço um cadastro do existente, eu não tenho como simular o futuro. Então, a primeira coisa é cadastro. E, a partir do cadastro, eu, então, simulo o futuro e comparo esse futuro com o existente. Inclusive, para calcular a capacidade de carga volumétrica, que é uma coisa que a gente precisa saber. Né? Eu fiz um estudo uma vez na Pampulha sobre volume executado e volume autorizado para identificar os estoques volumétricos. Onde que estariam os estoques volumétricos? Então, o cadastro é fundamental. Mas está dando certo os projetos, mesmo com essa defasagem cartográfica? Nós estamos falando de BH. BH é exceção. BH tem um cadastro muito antigo, desde a época de Juscelino prefeito, que é na década de 40, e a criação da Prodabel, que é a companhia de cartografia digital, foi da década de 80. Então, a gente tem tradição em cadastro. Então, claro que esse mesmo estudo eu não faria em outro município de Minas com esse conforto. Então, é exceção. A gente tem laser com captura 3D de 2007 e 2015. Então, já fizemos 2 capturas na cidade. O cadastro lá é super atualizado, IPTU também bem em dia. Então, é exceção. É exceção. Se eu não me engano, SIG e BIM formam o SIM, Site Information Modeling. Isto. E o SIM é o geodesign? Existem pessoas que acham que, num futuro próximo, o SIG vai ser associado ao BIM, porque eles têm lógicas semelhantes, que é primitivas gráficas associadas a atributos, e, a partir da mudança em qualquer primitiva gráfica ou qualquer atributo, eu mudo a cartografia. Então, a lógica de pensamento dos dois é semelhante, só que um atende ao objeto arquitetônico, o outro atende ao objeto geográfico. Existem pessoas que acham que, no futuro próximo, vai estar tudo dialogando. Vamos ver.
né? As coisas estão andando muito rápidas. Agora, se eu não tenho uma cartografia excelente, contar um caos. Meu aluno fez Divinópolis, que é uma cidade de médio porte do tamanho de Criciúma. Ele não tinha uma cartografia boa de base. O que ele fez? Ele fez um estudo expedito, que ele tinha pelo menos o desenho dos lotes pela prefeitura e a projeção das edificações. Então, isso ele tinha, lote e projeção das edificações. Ele foi num Google Street View, contou o número de andares dos prédios e estrudou multiplicando por 3, que seria a dimensão média de pé direito. Não é uma cartografia 3D, mas é uma cartografia expedita de um volume executado. Ele fez isso expeditamente. Depois, ele pegou a lei de uso-ocupação do solo e fez o script no CityEngine do que seria o volume autorizado. Então, de forma expedita, sem, claro, finalidade de PTU ou de qualquer cálculo numérico, só para análise de impacto de visualização e de paisagem futura, dá para trabalhar de modo expedito. É só deixar claro, né, que aquilo não é cadastral, mas é expedito. Eu escrevi um artigo agora sobre 2 concessionárias para tentar integrar a base de dados dela com BIM, SIM, cadastro 3D. Só que essas 2 concessionárias, elas acham um pouco essa parametrização ilusão, porque, por enquanto, eles estão precisando de cartografia. E outra coisa, o pessoal não dá o know-how, não sabe, não dá o ensinamento para eles. Então, eles ficam achando isso muito irreal. Que nem os estádios da Copa. Todos foram com BIM, planejados, etc. Mas, no final das obras, aquela sustentabilidade, onde vai, ficaram à mercê. Eles estão lá no... Daqui a pouco eles vão fazer parte da demolição, que deve ser do BIM, né? Alguma coisa assim. Todos esses mecanismos digitais de representação, eles representam uma ideia. Então, a gente conhece aquele conceito inicial da tecnologia de geoinformação, né? GIGO, que é garbage in, garbage out. Se a ideia concebida não for boa, a saída não vai ser boa. Então, o mundo das ideias continua sendo mais importante. E aí, a gente, que trabalha com tecnologia de geoinformação, a gente é o suporte para a representação e visualização. Quando eu dou visualização às ideias. E talvez seja o momento de perceber que a ideia é ruim. Mas, pelo menos, eu dou visualização. E aí que entra a cocriação. Porque, se eu não dou visualização, as pessoas não sabem, não conseguem enxergar o que é o futuro daquilo. Então, se não existisse visualização das ideias, a gente teria um mundo muito autoritário, né? Ou um mundo muito autorial. O meu projeto é inquestionável. Só que, quando eu dou visualização ao meu projeto e dou a cara à tapa para as pessoas questionarem o meu projeto, eu estou fazendo a cocriação de futuros. Aí a coisa começa a ficar um pouco mais interessante. Boa noite, parabéns pela palestra. Obrigada. Eu fiquei com uma dúvida, vocês vão acompanhar a implementação ali do projeto da Andara ou vocês já têm planejamento para algum outro projeto semelhante? Não, nesse momento já está totalmente com a prefeitura. A gente só deu suporte para o workshop deles, porque era a primeira vez que a técnica ia ser implantada numa comunidade assim real mesmo, no Brasil, né? Que antes disso eu tinha feito Pampulha, Patrimônio da Humanidade, Quadrilátero Ferrífero e seus conflitos de interesse, mas a gente nunca tinha trabalhado numa comunidade de pessoas que eram analfabetos digitais. Então, foi o primeiro desafio mundial de trabalhar com analfabetos digitais. Então, a gente fez como estudo, né, metodológico, acompanhamos o tempo todo. No momento que fechou o projeto, esse projeto é da prefeitura. Eu tenho como plano acadêmico fazer uma segunda ocupação para ver se Dandara foi uma exceção ou se realmente vai continuar dando certo. Então, esse ano mesmo, a gente começa uma outra comunidade, chama Paulo VI. Eu começo com os alunos esse ano, produzindo dados, calibrando o sistema, para, no início do ano que vem, chegar no workshop com a comunidade. Mas o trabalho de campo com a comunidade, a captura drone, vai acontecer dia 20 já, semana que vem. Então, dia 20 a gente encontra com eles, faz o primeiro trabalho de campo com eles. Meu aluno faz a captura drone, faz o modelo 3D. Então, estão a par que a gente vai fazer, mas o primeiro workshop é interno, para a gente ver se os sistemas vão dar certo. No início do ano que vem é com a comunidade.
Porque Dandara é um pouco atípica, porque as pessoas conhecem muito o território delas. E eu não sei se em outra comunidade vai ser tão fácil assim. Eu preciso testar mais uma vez. Porque parecia mágica, sabe? A coisa dando certo. E eu preciso ver se as coisas são assim mesmo. Ana, parabéns pela palestra. Durante o período da manhã e da tarde, quando a gente esteve no workshop, e agora, você trouxe algumas experiências que você trabalhou com a questão do geodesign. E aí eu sei que o papel, o seu papel e o papel da sua equipe, ele está muito voltado à questão assim de suporte e tal. Mas os projetos que você já participou, do quadrilífero, você falou, quadrilátero ferrífero, e alguns outros, você tem recebido feedbacks depois da execução desses projetos? Como tem sido assim? Isso. O quadrilátero foi tão difícil que até hoje, quando eu penso nele, me dá uns arrepios. E eu vou ter que enfrentá-lo de novo, vou ter que fazer a terceira iteração, porque eu mexi com gente muito poderosa. Eu mexi com as principais mineradoras do país, com as ONGs mais ativas, com as áreas de maior interesse de patrimônio cultural, sabe? O quadrilátero foi um projeto ousado. Muitas pessoas chegaram para mim e me pediram para sair do projeto. Eu estava colocando a mão na caixa de marimbondo. E eu vou fazer a terceira iteração, sabe? Então, assim, é sempre difícil atuar em áreas de conflito. Mas a plataforma do Geodesign, quem fez o workshop hoje teve a oportunidade de testar um pouquinho o que ela é, ela despersonifica as decisões. Então, não estou indo contra fulano, beltrano e ciclano. Eu estou decidindo pelo melhor projeto, pela melhor política, porque na hora que a gente começa a fazer a combinação de diagramas, ninguém sabe quem é o autor do diagrama. Às vezes eu posso estar escolhendo um projeto de um, entre aspas, inimigo, porque o projeto é bom, não porque é do fulano, beltrano ou ciclano. Eu não tenho 190 estudos de caso igual o Steinitz tem. Tá? Então, o Steinitz, que foi o criador da técnica, ele está com isso no mundo, já foi para todos os continentes. Eu já fiz o terremoto de Norcia, na Itália, porque eu estava lá quando o terremoto aconteceu. Aí eu me somei ao grupo que foi da assistência. Foram 2 italianos que conduziram, eu fui como assistente deles. Já fiz uma cidade na Emília-Romana que chama Faenza. Já fiz o quadrilátero ferrífero. Pampulha, quando foi transformado em patrimônio da humanidade, me pediram para fazer aquele estudo de caso, para planejar o futuro da Pampulha. Um hospital que foi esvaziado, a gente precisava pensar o futuro do hospital. Isso em Torino. Uma região na divisa da Albânia, que é turística, para planejar o futuro turístico. Serra da Moeda, em Minas Gerais. Deixa eu ver se eu lembro todos. Maria Tereza, que foi a primeira ocupação. Dandara, a segunda ocupação. Vamos agora para Paulo VI, que vai ser a terceira ocupação. Então, diferentes escalas, assim, sabe? As pessoas acabam ficando até amigas da gente, sabe? Dandara, o pessoal acabou ficando amigo da gente e eles se sentiram respeitados, porque quem fez o design foram os moradores do lugar, a gente só orquestrou. E, claro, com suporte técnico, porque eu também não acredito na ausência do técnico nas decisões, não, tá? Eu tenho colegas que defendem isso. A ausência do técnico e que os projetos devem ser feitos totalmente só pelas comunidades. Eu não acredito nisso, não. Seria a mesma coisa que eu chegar para um médico e falar assim, eu vim aqui para você me receitar esse medicamento. Porque eu decidi que esse é o melhor para mim. Quem entende o medicamento é o médico. Da mesma maneira que quem entende conhecimentos específicos técnicos é o técnico. Quem sabe o que é uma área de risco geotécnico é quem trabalha com risco geotécnico. Né? Então, eu acho que o conhecimento especialista ele não deve ser minimizado, só que ele é um suporte à decisão e uma orientação. E o como contemplar essas características é que entra o geodesign, quando eu trabalho com as vontades coletivas. Senão vamos encerrar. Professora, obrigado pela sua fala. Obrigada. Obrigado por ter aceitado o convite e ter vindo aqui prestigiar o nosso seminário. Eu quero agradecer aqui a minha equipe de trabalho. Eu não vou citar nomes, porque às vezes a gente esquece um ou outro e aí vai causar um desconforto. Quero agradecer a todos. Em qualquer dia desse a gente vai numa pizzaria, eu pago a pizza.
Descobrem. Quero agradecer a presença de todos e que o ano que vem nós estejamos aqui novamente. Ok? Um bom final de semana a todos. Uma satisfação estar aqui com vocês, viu? Estou à disposição. O dia que vocês quiserem conversar por Skype, estou às ordens, tá? Temos muito o que estudar sobre a paisagem urbana no Brasil. Nós realmente temos controle de como vai ser o futuro da paisagem das nossas cidades? O que sabemos hoje é que a grande maioria das edificações existentes não seguem regras urbanas, não seguem planos diretores e leis de uso e ocupação de solo. Mas entre aquelas que seguem, a grande maioria joga o jogo do volume máximo autorizado por lei. E a consequência são cidades extremamente verticalizadas, extremamente densas. Os municípios aprovam seus planos diretores e suas leis de uso e ocupação de solo a partir da apresentação de tabelas com valores numéricos, ou eventualmente de mapas. Mas até que ponto as pessoas do lugar conseguem visualizar previamente como será a paisagem que eles estão autorizando? Até que ponto os próprios urbanistas conseguem simular como vai ser a cidade se 100% do que está sendo autorizado for executado? Nós começamos a fazer alguns estudos com o uso do software City Engine. O caso estudos que vocês estão vendo na tela é da praia de Boa Viagem, no Recife. A primeira coisa foi simular a paisagem existente. No segundo momento, nós criamos um script no City Engine para simular a paisagem autorizada a partir dos parâmetros urbanísticos, taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento, afastamentos. A comparação entre autorizado e existente é assustadora. E por que é tão diferente? O que acontece? Em vermelho, o autorizado. Em cinza, o executado. Nós começamos a simular diferentes valores de taxa de ocupação e a verificar o volume resultante a partir da relação entre taxa de ocupação e o coeficiente de aproveitamento. E o que nós descobrimos foi que em Recife, como a visão para o mar é extremamente importante, eles preferiram praticar taxas de ocupação muito baixas, em torno de 10%, entre 10% e 20%, e como consequência o volume total ficou muito estreito e muito alto, mas ainda assim um volume dentro do que seria autorizado. É o momento da gente começar a entender como funcionam os parâmetros urbanísticos no Brasil.
E nós vamos discutir isso no evento que vai acontecer em dezembro, que é o Geodesign South America, quando vai acontecer um mini curso e palestras e apresentações de trabalho sobre a temática. Incentivamos vocês a nos acompanharem nessa discussão. Continue nos seguindo no Facebook.